Nesse nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de um jovem que participou de uma festa de Halloween e algo terrível aconteceu. Nós vamos ver também que tem mais 2 casos que são muito parecidos com esse aqui. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 31 de outubro de 2002, o estudante universitário de 21 anos, chamado Chris Jenkins, decidiu participar de uma festa de Halloween com seus amigos. Na época ele estudava administração e era um jovem muito inteligente, popular na Universidade de Minnesota. Ele era o capitão do time de lacrosse na universidade. Ele cresceu em Eden-Prairie, em Minnesota, com seus pais Steve e Jan e sua irmã Sarah. Sua mãe descreveu como um jovem muito animado, que tinha um ótimo senso de humor. Naquela noite de Halloween, Chris se vestiu como um nativo americano e foi com sua namorada e outro casal para uma festa de Halloween no Lone Tree Park and Grill, em Minneapolis. O bar não ficava muito longe do campus. Por volta da meia-noite, Chris foi levado para o lado de fora do bar. Não está claro porque ele foi expulso, mas ele depois saiu sozinho, a sua namorada não foi junto, nem os seus amigos, e ele estava bastante embriagado naquela noite. Então a gente deduz que foi por esse motivo que ele foi expulso do local. Ele então não foi mais visto. 6 dias depois, o estudante de 22 anos da Universidade de Wisconsin, Michael Null, desapareceu após comemorar seu aniversário em um bar na cidade de Eau Claire. 3 dias depois, em 9 de novembro, Josh Gimmond, de 20 anos, desapareceu após sair de uma pequena festa em um apartamento em Collegeville, no Minnesota. Todos os 3 desapareceram em um raio de mais ou menos 160 quilômetros. Todos eram homens brancos, com aproximadamente a mesma idade, altura e peso. Todos desapareceram à noite após ir a um bar ou festas, e todos estavam bebendo. Algo que chama atenção é que esses 3 jovens estavam perto do rio Mississippi quando desapareceram, e rumores começaram a circular de que havia um serial killer no local. Durante 4 meses, o caso de Chris e dos outros garotos não evoluiu, mas em 27 de fevereiro, o caso do Chris teve um avanço. Um corpo foi encontrado nas águas do rio Mississippi. Ele estava preso entre alguns troncos. Através de exames foi confirmado que o corpo era de Chris Jenkins. O escritório do legista do condado de Hennepin determinou que Chris havia morrido por afogamento. Mas as circunstâncias que cercam sua morte permaneceram sem explicações. Seu nível de álcool no sangue estava bem acima do limite legal, e os policiais teorizaram que Chris estava bêbado e acidentalmente caiu ou pulou da ponte Hennepin Avenue para o rio. Eles acreditavam que ele estava chateado após uma briga com sua namorada. As autoridades inicialmente encerraram o caso, atribuindo a um aparente afogamento acidental, mas com o passar dos anos surgiram dúvidas sobre essa conclusão. Praticamente um mês depois, em 25 de março, o corpo de Michael foi encontrado em um lago. Ambos foram encontrados não muito longe de onde foram vistos pela última vez. O FBI e os investigadores local descartaram uma conexão entre suas mortes e o desaparecimento de Josh, por mais que fossem bem semelhantes. Devastados pela perda do filho, os pais de Chris, Jan e Steve Jenkins embarcaram em uma busca incansável por respostas. Insatisfeitos com a explicação oficial de afogamento acidental, eles tentaram desvendar a verdade por trás da morte de seu filho. Sua determinação os levou a encontrar um investigador particular, envolver cães farejadores e conduzir uma investigação independente, tudo em busca de justiça para Chris. Seu compromisso inabalável em encontrar a verdadeira história por trás de seu desaparecimento e morte
levou a eles a não desistirem de encontrar a verdade. O detetive que foi contratado pela família percebeu que Chris não tinha os ferimentos que alguém esperaria encontrar se ele tivesse caído de uma ponte alta. Seus pais descobriram discrepâncias que sugeriram que seu corpo não estava no rio durante todo o tempo em que ele esteve desaparecido. Eles também alegaram que a polícia não fez um bom trabalho. Eles não conversaram com as pessoas que estavam no bar naquela noite de Halloween. E também na cena do crime ali, onde o corpo dele foi encontrado, não foi bem isolada, então a gente pode ter alguma contaminação, algo desse tipo. E a família dele estava muito triste com essa situação, porque parecia que a polícia não estava levando o caso dele a sério. Os detetives aposentados Kevin Gammon e Anthony Duarte investigaram as mortes por afogamento de vários jovens ao longo da rodovia interestadual 94 no Centro-Oeste. Eles deram uma olhada na morte de Chris e descobriram que a posição de seu corpo e outras evidências físicas indicavam que ele não havia se afogado acidentalmente. O caso de Chris Jenkins tomou um rumo inesperado com a chegada do programa de TV Breaking Homicide. Esse programa, que foi exibido pelo Investigação Discovery, apresentou o ex-detetive da polícia de Rhode Island, Derek Levasseur, e o patologista forense Chris Mohandy, especialista em investigar assassinatos de casos arquivados. O episódio Secrets of the River aprofundou-se nas circunstâncias enigmáticas que cercam o caso de Chris, lançando uma nova luz sobre a investigação. A premissa do programa envolvia reexaminar pistas originais e buscar novas pistas para potencialmente resolver esses casos arquivados, oferecendo uma nova perspectiva sobre o caso que havia confundido as autoridades. O ponto de virada veio quando um indivíduo encarcerado, descrito como suspeito ou testemunha ocular, se apresentou com informações que reacenderam a esperança por justiça no caso de Chris. De acordo com fontes policiais, essa pessoa alegou que Chris foi uma vítima de uma tentativa de assalto que deu errado e acabou de uma forma muito trágica. Supostamente, Chris, que estava muito bêbado, foi abordado na passarela de pedestres da Happening Avenue Bridge na noite de seu desaparecimento. A revelação chocante deste detento sugeriu que Chris foi jogado da grade da ponte no rio Mississippi, marcando uma mudança significativa da teoria inicial de afogamento acidental. Esse detento disse que seu cúmplice ficou muito bravo porque Chris não tinha nada de valor com ele, já que a sua fantasia não tinha bolsos, então ele não estava com sua carteira. Então ele o jogou pela ponte até o rio Mississippi. Esta revelação levou as autoridades a reclassificar o caso como uma investigação de homicídio, gerando um novo ímpeto na busca pela verdade. O Departamento de Polícia de Minneapolis, após anos de relações tensas com a família Jenkins, decidiu reabrir a investigação e reclassificar a morte de Chris como homicídio. Em uma entrevista coletiva, o chefe de polícia Timothy Dolan pediu desculpas à família Jenkins pelas suposições anteriores do departamento, reconhecendo que eles cometeram um erro. Esse gesto de remorso e reconhecimento de erros na investigação inicial marcou um passo significativo em direção à reconciliação com a família. Jen e Steve, que há muito sentiam que as autoridades não tinham feito o suficiente para resolver o caso do seu filho, aceitaram o pedido de desculpa. Essa nova colaboração entre a polícia e a família Jenkins significou um compromisso renovado para descobrir a verdade e encerrar um caso que os assombrava há mais de uma década. A reabertura do caso e a revelação do detento prepararam o cenário para resolver o mistério em torno do desaparecimento e morte do Chris. E também surgiu uma esperança renovada para a justiça e encerramento para a família, que já estava ali há anos sofrendo. Mas a família de Chris não acreditava que ele foi jogado da ponte, porque ele ainda estava usando seus sapatos, sua camisa estava para dentro das calças, sua fantasia estava intacta e seus braços estavam cruzados. Sua família acredita que ele foi forçado a entrar em um carro, foi levado por aí e eventualmente assassinado e jogado no rio. Para descobrir a verdade por trás da teoria da tentativa de roubo, os investigadores se concentraram ali naquela passarela da Hennepin Avenue Bridge, onde o suposto crime aconteceu. As técnicas forenses modernas da época e perícia investigativa
permitiram que as autoridades reexaminassem a área em busca de qualquer evidência esquecida. Eles buscaram juntar os eventos que levaram ao desaparecimento de Chris e sua morte. Esse processo meticuloso envolveu vasculhar as filmagens da câmera de segurança, entrevistar possíveis testemunhas e reconstruir os eventos daquela noite de Halloween. A transição da classificação inicial de afogamento acidental para uma investigação de homicídio trouxe, é claro, alguns desafios. Construir um caso de homicídio convincente exigiu evidências substanciais, incluindo depoimentos de testemunhas, evidências físicas e um motivo para o crime. A confissão do preso, embora significativa, teve que ser cuidadosamente examinada para garantir sua credibilidade. Além disso, a passagem do tempo apresentou alguns obstáculos na coleta de novas evidências e na localização de potenciais testemunhas. Os investigadores lutaram para saber se a revelação do preso era uma confissão verdadeira ou uma manobra para garantir um resultado mais favorável em seu caso não relacionado. A tentativa de desvendar o mistério por trás do desaparecimento de Chris e as revelações subsequentes ressaltaram as complexidades das investigações de homicídio. Isso demonstrou a resiliência da polícia e a determinação inabalável da família Jenkins em buscar justiça para seu amado filho, mesmo diante de vários desafios. Em 2007, um suspeito foi identificado no caso de Chris. O Departamento de Polícia de Minneapolis apresentou o nome do suspeito ao promotor público, esperando que as acusações fossem feitas. Mas o promotor determinou que não havia evidências suficientes para apresentar acusações. A polícia diz que a pessoa continua sendo considerada ali a principal suspeita do caso. Jeremy Lynn Alfred teria estado no mesmo bar que Chris na noite de seu desaparecimento. Ele está atualmente cumprindo pena de prisão pelo assassinato de Douglas Miller em 2005. Ele se recusou a falar sobre o caso de Chris. Outro homem foi ao mesmo bar que Chris alguns meses antes de desaparecer. Depois de quase perder a consciência, alguns homens tentaram colocá-lo em um carro. Mas felizmente ele foi salvo por um amigo. Quando o homem foi levado ao hospital, uma grande quantidade de GHB, conhecida como a droga do estupro, foi encontrado em seu sistema. Foi teorizado que algo semelhante pode ter acontecido com o Chris. O caso de Chris não foi um incidente isolado. Ele compartilhou semelhanças bem bizarras com outros casos envolvendo estudantes universitários que desapareceram após uma noite de bebedeira, alguns dos quais foram encontrados mortos em rios próximos, como o caso de Michael Null. A polícia até recebeu perguntas de outras agências sobre possíveis conexões entre os casos, mas eles nunca confirmaram que os casos têm alguma ligação. O padrão assustador desses desaparecimentos desencadeou especulações e levantou a questão se tinha algum serial killer à solta. A busca por respostas se estendeu além do caso de Chris, enquanto os investigadores exploravam a possibilidade de descobrir uma verdade mais significativa e perturbadora. Uma teoria que ganhou atenção durante as investigações desses casos foi a teoria do Smiley Face Killer. Essa teoria sugere que um assassino em série era responsável pelas mortes dos jovens encontrados em rios ou lagos. Esses casos eram caracterizados por pichações de rostos sorridentes perto dos locais onde os corpos foram encontrados. Embora essa teoria permanecesse controversa e não comprovada, ela adicionou um elemento de complexidade à investigação em andamento, deixando aberta a possibilidade de um mistério ainda maior. Os detetives aposentados Kevin Gammon e Anthony Duarte acreditam que a morte de Chris está ligada às mortes por afogamento de 40 jovens, a maioria estudantes universitários, em 11 estados. Segundo eles, um rosto sorridente foi encontrado pintado perto das cenas do crime. Os detetives acreditam que é a assinatura do assassino, reivindicando a responsabilidade pelas mortes. Eles acreditam que as vítimas foram drogadas e depois jogadas no rio, mas muitos são céticos em relação a essa teoria. Então, essa teoria do Smiley Face Killer, esses detetives têm praticamente certeza de que foi isso que aconteceu e que sim, que teve um serial killer agindo na época, por lá, naquela região, e também mais afastado, já que eles acreditam que pode ter 11 estados relacionados a isso. Os investigadores do FBI acreditam que as mortes foram acidentais.
Assim como o caso de Chris, os casos dos outros jovens, como eu citei aqui para vocês, o Josh Gimmond e o Michael Null, também não foram resolvidos. O corpo de Josh foi recuperado de um lago em 2003 e a autópsia final indicou que ele morreu provavelmente por afogamento, igual o caso do Chris e do Michael. Esses 3 casos são muito semelhantes e muitos acreditam que eles têm alguma ligação, mas a polícia nunca confirmou isso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, quando a gente tem um caso estranho, já é bem complicado. Mas nesse caso aqui a gente tem vários, principalmente o do Michael e o do Josh, que são muito parecidos com o do Chris. Então eu quero saber de vocês, será que vocês acreditam que tinha um serial killer agindo na área? Ou se foi algo, infelizmente, um acidente, né? Talvez eles estavam bêbados demais, acabaram caindo no rio. Enfim, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.